Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. O Deserto dos Tártaros, Dino Buzzati. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. Capítulo 10. Assim devia acontecer, e isso, quem sabe, já estivesse estabelecido havia muito tempo, desde aquele dia distante em que Drogo surgiu pela primeira vez com Ortiz à beira do Planalto, e o forte apareceu-lhe no pesado esplendor meridiano. Drogo decidiu permanecer, retido por um desejo, mas não apenas por isso. O pensamento heróico talvez não fosse suficiente para tanto. Por ora, ele acredita ter feito algo nobre, e de boa fé se orgulha disso, descobrindo-se melhor do que supunha. Só muitos meses mais tarde, olhando para trás, reconhecerá as míseras coisas que o ligavam ao forte. Mesmo que tivessem tocado os clarins, que fossem ouvidas as canções de guerra, que do norte chegassem mensagens inquietantes, se fosse somente por isso, Drogo teria igualmente ido embora. Mas já havia nele o torpor dos hábitos, a vaidade militar, o amor doméstico pelos muros cotidianos. 4 meses haviam bastado para amalgamá-lo ao monótono ritmo do serviço. Tornara-se hábito para ele o turno da guarda, que das primeiras vezes parecia um peso insuportável. Pouco a pouco, aprendeu as regras, os modos de falar, as manias dos superiores, a topografia dos redutos, os postos das sentinelas, os recantos onde não soprava o vento, a linguagem dos clarins. Do fato de dominar o serviço, tirava um prazer especial, avaliando a crescente estima dos soldados e dos suboficiais. Até Tronque percebera como Drogo era sério e escrupuloso, quase se afeiçoara a ele. Tornaram-se hábitos para ele os colegas. Agora já os conhecia tão bem que mesmo seus mais sutis subentendidos não o pegavam desprevenido. E por bastante tempo, à noite, ficavam juntos, conversando sobre os acontecimentos da cidade, que, pela distância, adquiriam um interesse desmedido. Hábito, a mesa sempre pronta e farta, a acolhedora lareira do lugar de encontro dos oficiais, dia e noite sempre acesa, o zelo do ordenança, um bom homem chamado Jerônimo, que pouco a pouco ficou conhecendo seus menores desejos. Hábitos, os passeios realizados de vez em quando com Morel ao povoado menos distante, 2 horas inteiras a cavalo através de um estreito vale que já conhecia de cor, uma taverna onde se via alguma cara nova, preparavam-se jantares suntuosos e se ouviam frescas risadas de moças com quem se podia fazer amor. Hábitos, as desenfreadas corridas a cavalo, de ponta a ponta através da esplanada atrás do forte, em competição de bravura com os companheiros, nas tardes de folga e as pacientes partidas de xadrez à noite, que terminavam em voz alta, frequentemente ganhas por Drogo. O capitão Ortiz lhe dissera: é sempre assim, os recém-chegados no começo ganham sempre. Com todos acontece o mesmo. Iludimo-nos de sermos realmente valentes, só que, ao contrário, é apenas questão da novidade. Os outros também acabam por aprender o nosso sistema e um belo dia não se consegue mais nada. Eram hábitos para Drogo o quarto, as plácidas leituras noturnas, a fenda no teto, em cima da cama, que parecia a cabeça de um turco. Os baques da cisterna, que com o tempo se tornaram íntimos. A cova escavada pelo seu corpo no colchão. As cobertas,
tão inóspita nos primeiros dias e agora docilmente acolhedoras. O movimento, agora executado instintivamente na distância exata para apagar o lampião de querosene ou depositar o livro sobre o criado mudo. Já sabia agora como devia postar-se de manhã, quando fazia a barba diante do espelho, para que a luz iluminasse seu rosto no ângulo exato. Como devia verter a água da bilha no alguidar sem derramar fora. Como destrancar a fechadura rebelde de uma arca, mantendo a chave um pouco torcida para baixo. Hábito, o rangido da porta nas épocas de chuva, o ponto onde costumava bater o luar que entrava pela janela e seu lento deslocar-se com o passar das horas. A agitação no quarto embaixo do seu, todas as noites, à 1h30 em ponto, quando a antiga ferida da perna direita do tenente-coronel Nicolosi despertava misteriosamente, interrompendo-lhe o sono. Todas essas coisas já haviam se tornado suas, e abandoná-las seria doloroso. Drogo, porém, não sabia, não suspeitava, que a partida lhe daria trabalho, nem que a vida do forte engolia os dias um após o outro, todos iguais, numa velocidade vertiginosa. Ontem e anteontem eram iguais. Ele não mais sabia distingui-los. Um acontecimento de 3 dias antes ou de 20 acabava por parecer-lhe igualmente distante. Assim se dava, à sua revelia, a fuga do tempo. Mas, por enquanto, ei-lo, audacioso e despreocupado, sobre os bastiões do quarto reduto, numa noite pura e gélida. Devido ao frio, as sentinelas continuavam a caminhar sem pausa, e seus passos rangiam na neve gelada. Uma lua cheia e alvíssima iluminava o mundo. O forte, os despenhadeiros, o vale pedregoso, ao norte, estavam inundados de luz maravilhosa. Até a cortina das névoas estagnadas no extremo setentrião brilhava. Embaixo, na sala do oficial de serviço, no interior do reduto, o lampião permanecera aceso. A chama oscilava levemente, fazendo balançar as sombras. Drogo, pouco antes, começara a escrever uma carta. Precisava responder a Maria, irmã de Vescov, seu amigo, que um dia talvez seria sua esposa. Porém, após 2 linhas, levantara-se, sem saber porquê, e subira ao telhado para olhar. Era aquela a parte mais baixa da fortificação, correspondente à concavidade máxima do desfiladeiro. Naquele ponto da muralha ficava a porta que punha em comunicação os 2 estados. Os maciços batentes de ferro não mais se abriam havia um tempo imemorável. E a guarda para o reduto novo saía e entrava todos os dias por uma portinhola secundária, da largura de apenas um homem e vigiada por um sentinela. Pela primeira vez, Drogo fazia a guarda no quarto reduto. Mal se encontrou ao ar livre, olhou os penhascos proeminentes à direita, todos incrustados de gelo e resplandecentes sob a lua. Lufadas de vento começavam a transportar pequenas nuvens brancas através do céu e sacudiam a capa de Drogo, a capa nova, que significava tantas coisas para ele. Imóvel, ele fitava as barreiras dos desfiladeiros fronteiriços, as impenetráveis distâncias do norte, e as abas da capa crepitavam como uma bandeira, drapejando tempestuosas ao vento. Drogo sentia possuir naquela noite uma beleza altaneira e militar, ereto na orla do terraço, com a esplêndida capa agitada pelo vento. Ao seu lado, Tronk, embrulhado num enorme capote, nem parecia um soldado. "Diga-me uma coisa, Tronk", perguntou Giovanni, com fingido ar de preocupação. "É impressão minha ou esta noite a lua está maior do que de costume?" "Não creio, senhor tenente", disse Tronk. "Aqui no forte dá sempre esta impressão." As vozes ressoaram fortemente, como se o ar fosse de vidro. Tronk, visto que o tenente não tinha outra coisa a lhe dizer,
Foi andando ao longo do parapeito do terraço, movido por sua perene necessidade de verificar o serviço. Drogo ficou sozinho e sentiu-se praticamente feliz. Saboreava com orgulho sua decisão de ficar, o amargo gosto de abandonar as pequenas e certas alegrias por um grande bem a longo e incerto prazo. E talvez houvesse por trás disso o pensamento consolador de que estaria sempre em tempo de partir. Um pressentimento? Ou era apenas esperança? De coisas nobres e grandes fizera-o permanecer ali, mas podia também ser apenas um adiamento. E nada, no fundo, ficava prejudicado. Ele tinha muito tempo à frente. O bom da vida parecia estar à sua espera. Que necessidade havia de apressar-se? Também as mulheres, amáveis e estranhas criaturas, ele as antevia como uma felicidade certa, formalmente prometida pela ordem normal da vida. Quanto tempo à frente! Muito longo parecia-lhe até mesmo um único ano, e os anos bons apenas haviam começado. Pareciam formar uma série muito longa, da qual era impossível perceber o fim. Um tesouro ainda intacto e tão grande, capaz até de enjoar. Não havia ninguém que lhe dissesse: cuidado, Giovanni Drogo. A vida parecia-lhe uma inesgotável, obstinada ilusão, embora a juventude já tivesse começado a perder o viço. Mas Drogo não conhecia o tempo. Ainda que tivesse diante de si uma mocidade de centenas e centenas de anos, como os deuses, isso também teria sido pouca coisa. E, em vez disso, ele dispunha de uma vida simples e normal, uma pequena juventude humana, avaro dom, que os dedos das mãos eram suficientes para contar e que se dissolveria antes de se dar a conhecer. Quanto tempo à frente, pensava. Entretanto, existiam homens, ouvira falar, que, a uma certa altura, estranho de dizer, se punham a esperar a morte. Essa coisa conhecida e absurda que não podia ter nada a ver com ele. Drogo sorria, pensando nisso, e, ao mesmo tempo, solicitado pelo frio, pôs-se a caminhar. As muralhas, naquele ponto, seguiam o declive do desfiladeiro, formando uma complicada escada de terraços e varandas. Embaixo dele, escuríssimas contra a neve, Drogo via, à luz do luar, as sucessivas sentinelas, seus passos metódicos fazendo cric, cric, sob a camada de gelo. A mais próxima, num terraço abaixo, a uma dezena de metros, menos friorenta que as demais, permanecia imóvel, com as costas apoiadas a um muro, e parecia adormecida. Drogo ouviu-a cantarolar uma nênia, com voz profunda. Era uma sucessão de palavras que Drogo não conseguia distinguir, ligadas entre si por uma área monótona e sem fim. Falar e, pior, cantar em serviço era severamente proibido. Giovanni deveria puni-la, mas teve dó, pensando no frio e na solidão da noite. Começou então a descer uma curta escada que conduzia ao terraço e deu uma pequena tossida, para pôr de sobreaviso o soldado. A sentinela virou a cabeça e, quando viu o oficial, retificou a posição, mas não interrompeu a nênia. Drogo ficou enfurecido. Aqueles soldados achavam que podiam zombar dele? Iam ver só a dureza que lhes imporia. A sentinela percebeu logo a postura ameaçadora de Drogo e, apesar de a formalidade da senha, por antiquíssimo e mudo acordo, não ser praticada entre os soldados e o comandante da guarda, foi tomada de um excesso de escrúpulo. Sobraçando o fuzil, perguntou com um sotaque muito particular, usado no forte: "Quem vem lá? Quem vem lá?" Drogo se deteve, de repente, desorientado. A menos de 5 metros de distância,
À luz límpida da lua, ele enxergava muito bem o rosto do militar e sua boca estava fechada. Mas a Nênia não tinha parado. De onde vinha a voz, então? Pensando nesse estranho fato, uma vez que o soldado continuava à espera, Giovanni disse mecanicamente a senha. Milagre. Miséria, respondeu a sentinela e repôs a arma em posição de descanso. Seguiu-se um silêncio imenso, no qual, mais forte que antes, navegava um sussurro de palavras e de canto. Finalmente Drogo entendeu, e um lento arrepio percorreu-lhe a espinha. Era a água. Era uma longínqua cascata rumorejante, a pique nos despenhadeiros próximos. O vento que fazia oscilar o longo jorro, o misterioso jogo dos ecos, o diferente som das pedras em percussão, formavam uma voz humana que falava, palavras de nossa vida, que se estava sempre prestes a entender, mas que, na verdade, nunca se entendia. Não era, então, o soldado que cantarolava. Não era um homem sensível ao frio, às punições e ao amor, mas a montanha hostil. Que triste engano, pensou Drogo. Talvez tudo seja assim. Acreditamos que ao redor haja criaturas semelhantes a nós e, ao contrário, só há gelo, pedras que falam uma língua estrangeira. Preparamo-nos para cumprimentar o amigo, mas o braço recai inerte. O sorriso se apaga, porque percebemos que estamos completamente sós. O vento bate contra a esplêndida capa do oficial e até a sombra azul sobre a neve se agita como bandeira. A sentinela está imóvel. A lua caminha lenta, mas sem perder um único instante, impaciente, pela aurora. Toque, toque, pulsa o coração no peito de Giovanni Drogo. Capítulo 11. Quase 2 anos depois, Giovanni Drogo dormia uma noite em seu quarto, no forte. 22 meses haviam passado sem trazer nada de novo, e ele permanecera firme, esperando, como se a sua vida devesse ter para com ele uma particular indulgência. Entretanto, 22 meses são longos, e podem acontecer muitas coisas. Dá tempo para que se formem novas famílias, crianças nasçam e comecem até a falar, para que uma grande casa surja onde antes havia apenas um prado, para que uma mulher bonita envelheça e ninguém mais a deseje, para que uma doença, mesmo das mais demoradas, tome alento. Enquanto isso, o homem continua a viver despreocupado. Consuma lentamente o corpo. Desapareça para deixar lugar a breves aparências de cura. Recomece mais fundo, sugando as últimas esperanças. Sobre ainda tempo para que o morto seja sepultado e esquecido, para que o filho seja de novo capaz de rir e, à noite, leve moças ingênuas às alamedas ao longo das grades do cemitério. A existência de Drogo, ao contrário, tinha como que parado. Dias iguais, com as mesmas coisas de sempre, repetiam-se centenas de vezes, sem dar um passo adiante. O rio do tempo passava sobre o forte, rachava os muros, arrastava para baixo poeira e fragmentos de pedra, limava os degraus e as correntes, mas sobre Drogo passava à toa. Não conseguira enganchá-lo ainda em sua fuga. Aquela noite também teria sido igual a todas as demais, se Drogo não tivesse um sonho. Ele voltara a ser criança e encontrava-se, de noite, no parapeito de uma janela. Além de uma profunda reentrância da casa, via a fachada de um palácio opulento, iluminado pela lua. E a atenção de Drogo menino era totalmente atraída por uma janela alta e estreita, coroada por um baldaquim de mármore. O luar, penetrando pelas vidraças,
batia em uma mesa, onde havia uma toalha, um vaso e algumas estatuetas de marfim. E esses poucos objetos visíveis levavam a imaginar que, na escuridão, atrás, se abria a intimidade de um vasto salão, o primeiro de uma série interminável, cheio de objetos valiosos, e que o palácio inteiro estava adormecido, mergulhado naquele sono absoluto e provocante que as moradias de gente rica e feliz conhecem. Que delícia, pensou Drogo, poder viver nesses salões, perambular durante horas, descobrindo sempre novos tesouros. Entre a janela, da qual se aproximara, e o maravilhoso palácio, um espaço de uns 20 metros, começavam a flutuar frágeis aparições, semelhantes a fadas, talvez, que arrastavam atrás de si caudas de véu, reluzentes ao luar. No sonho, a presença de semelhantes criaturas, nunca vistas no mundo real, não espantava Giovanni. Elas ondeavam no ar em lentos vórtices, roçando, insistentes, a estreita janela. Por sua natureza, pareciam lógicos pertences do palácio, mas o fato de não repararem absolutamente em Drogo e de não se aproximarem de sua casa o mortificava. Será que nem as fadas, então, gostavam das crianças comuns? Cuidavam apenas da gente rica, que nem se dava ao trabalho de reparar nelas e dormia, indiferente, sob os baldaquins de seda? Psiu, psiu. Fez Drogo 2 ou 3 vezes, timidamente, para atrair a atenção dos fantasmas, sabendo de antemão, porém, no íntimo, que seria inútil. Nenhum deles, na verdade, pareceu ouvir. Nenhum se aproximou sequer 1 metro do seu parapeito. Mas eis que uma daquelas mágicas criaturas agarrara-se à borda da janela oposta, como uma espécie de braço, e bate na vidraça, discretamente, como para chamar alguém. Não precisou muito tempo para que uma figura franzina, como era pequena em comparação com a monumental janela, aparecesse atrás das vidraças, e Drogo reconheceu Angustina, ele também criança. Angustina, com uma palidez impressionante, vestia uma roupa de veludo com gola de renda branca e não parecia absolutamente satisfeito com aquela silenciosa serenata. Drogo achou que o companheiro, nem que fosse só por cortesia, o convidaria para brincar com os fantasmas, mas não foi o que aconteceu. Angustina não pareceu reparar no amigo, e nem mesmo quando Giovanni o chamou. Angustina! Angustina! Volveu os olhos para ele. Com um gesto cansado, o amigo abriu a janela e inclinou-se em direção ao espírito pendurado no parapeito, como se tivesse intimidade com ele e quisesse dizer-lhe algo. O espírito fez um sinal e, acompanhando com o olhar a direção daquele gesto, Drogo deu com uma grande praça, absolutamente deserta, que se estendia diante das casas. Acima da praça, a uns 10 metros do solo, avançava pelo ar um pequeno cortejo de outros espíritos arrastando uma liteira. Feita aparentemente da mesma substância que eles, a liteira transbordava de véus e penachos. Angustina, com sua característica expressão de indiferença e enfado, olhava para ela. Era evidente que vinha por sua causa. A injustiça feria o coração de Drogo. Por que tudo para Angustina e nada para ele? Se fosse qualquer outro, mas justamente Angustina, sempre tão soberbo e arrogante. Drogo olhou as outras janelas, para ver se havia alguém que pudesse, eventualmente, intervir por ele, mas não conseguiu enxergar ninguém. Finalmente, a liteira se deteve, balançando bem na frente da janela, e todos os fantasmas, num salto, empoleiraram-se à sua volta,
formando uma palpitante coroa. Todos se debruçavam para Angustina, não propriamente obsequiosos, mas com uma curiosidade ávida e quase maligna. Abandonada a si mesma, a liteira sustinha-se no ar, como que suspensa por fios invisíveis. Imediatamente, Drogo despiu-se de toda inveja, pois entendeu o que estava acontecendo. Via Angustina, em pé, no parapeito da janela, e seus olhos fitavam a liteira. Sim, os mensageiros das fadas, naquela noite, tinham vindo por causa dele. Mas para que tipo de encargo? Para uma longa viagem. Então devia servir a liteira. E não regressaria antes da aurora, nem mesmo na noite seguinte, nem na terceira noite, nem nunca. Os salões do palácio esperariam em vão pelo patrãozinho. 2 mãos de mulher fechariam cautelosamente a janela deixada aberta pelo fugitivo, e todas as outras seriam trancadas para aninhar no escuro o pranto e a desolação. Os fantasmas, antes tão amáveis, não tinham vindo, então, para brincar com os raios de lua. Não haviam saído inocentes criaturas de jardins perfumados, mas tinham vindo do abismo. As outras crianças teriam chorado, chamado pela mãe. Angustina, ao contrário, não tinha medo e confabulava tranquilamente com os espíritos, como para estabelecer certos procedimentos que era necessário esclarecer. Apertados em torno da janela, semelhantes a um planejamento de espuma, amontoavam-se uns sobre os outros, aconchegando-se ao menino. E ele fazia que sim com a cabeça, como a dizer: está bem, perfeitamente de acordo. Por fim, o espírito que primeiro se agarrara ao parapeito, talvez o chefe, fez um pequeno gesto imperioso. Angustina, com seu ar entediado de sempre, saltou do parapeito. Parecia ter ficado tão leve quanto os fantasmas. E sentou-se na liteira, como um fidalgo, cruzando as pernas. O cacho de fantasmas dissolveu-se num ondeamento de véus. A carruagem encantada pôs-se suavemente em movimento para partir. Formou-se um cortejo. As aparições empreenderam uma evolução semicircular na reentrância das casas, para dali subirem ao céu, rumo à lua. Ao descrever o semicírculo, a liteira passou a poucos metros da janela de Drogo, que, agitando os braços, tentou gritar: Angustina! Angustina! Numa suprema despedida. O amigo morto voltou, então, a cabeça em direção a Giovanni, fitando-o por alguns instantes. E pareceu a Drogo ver nele uma seriedade absolutamente excessiva para um menino tão novo. Mas o rosto de Angustina abria-se lentamente num sorriso de cumplicidade, como se Drogo e ele pudessem compreender muitas coisas desconhecidas para os fantasmas. Uma vontade muito grande de brincar. A última ocasião para fazer ver que ele, Angustina, não precisava da piedade de ninguém. Um episódio como outro qualquer, parecia dizer. Seria bobagem ficar admirado. Levado pela liteira, Angustina desviou os olhos de Drogo e virou a cabeça para a frente, na direção do cortejo, com uma espécie de curiosidade divertida e desconfiada. Parecia estar experimentando pela primeira vez um brinquedo de que não fazia nenhuma questão, mas que por conveniência não pudera recusar. Assim, afastou-se na noite, com nobreza quase inumana. Não olhou para o seu palácio, nem para a praça ali embaixo, sequer para as outras casas ou para a cidade em que vivera. O cortejo seguiu, serpenteando lentamente no céu, cada vez mais alto. Tornou-se uma confusa esteira, depois um minúsculo tufo de névoa e depois mais nada. A janela permanecera aberta. Os raios da lua ainda iluminavam a mesa, o vaso, as estatuetas de marfim, que continuavam a dormir. Lá dentro, num outro aposento,
estirado na cama, à luz trêmula das velas, talvez estivesse deitado um pequeno corpo humano sem vida, cujo rosto se parecia com o de Angustina, e devia vestir um traje de veludo, uma grande gola de renda, com um sorriso gelado sobre os lábios brancos. Capítulo 12. No dia seguinte, Giovanni Drogo comandou a guarda ao Reduto Novo. Era um fortim isolado, a 45 minutos do forte, em cima de um cone de rocha que se erguia sobre a planície dos Tártaros. Era a guarnição mais importante, completamente isolada, e devia dar o alarme caso alguma ameaça se aproximasse. Drogo saiu do forte à tarde, no comando de uns 70 homens. Eram necessários tantos soldados porque os postos de guarda eram 10, sem contar 2 canhoneiras. Era a primeira vez que ele punha os pés além da garganta, praticamente fora dos limites. Giovanni ia pensando nas responsabilidades do serviço, mas, acima de tudo, meditava sobre o sonho com Angustina. Esse sonho deixara-lhe na alma uma ressonância obstinada. Parecia-lhe que deviam existir obscuras ligações com coisas futuras, embora ele não fosse particularmente supersticioso. Entraram no Reduto Novo. Procedeu-se à troca das sentinelas. Em seguida, a guarda que terminara o turno saiu, e da beira do terraço, Drogo ficou a observá-la, enquanto se afastava por entre as rochas. Dali, o forte surgia como um muro longuíssimo, um simples muro sem nada por trás. Não se avistavam as sentinelas por estarem demasiado longe. Apenas a bandeira era visível, uma vez ou outra, quando agitada pelo vento. Por 24 horas, no solitário reduto, o único comandante seria Drogo. O que quer que acontecesse, não se poderia pedir ajuda. Ainda que chegassem inimigos, o fortim devia bastar-se a si mesmo. O próprio rei, entre aqueles muros, durante 24 horas, valia menos que Drogo. Esperando que chegasse a noite, Giovanni ficou olhando a planície setentrional. Do forte, só pudera ver um pequeno triângulo, por causa das montanhas da frente. Agora, ao contrário, podia vê-la inteira, até os limites extremos do horizonte, onde estagnava a costumeira barreira de névoa. Era uma espécie de deserto pavimentado de rochas, e aqui e ali manchas de baixas touceiras empoeiradas. À direita, bem no fundo, uma faixa escura, que também podia ser uma floresta. Nas laterais, as ásperas cadeias das montanhas. Havia algumas muito bonitas, com intermináveis paredões a pique e o cume branco da primeira neve outonal. Entretanto, ninguém olhava para elas. Todos, Drogo e os soldados, tendiam instintivamente a olhar para o norte, para a planície desolada, sem sentido e misteriosa. Fosse a preocupação de estar completamente sozinho no comando do fortim, fosse a visão das desabitadas terras, fosse a lembrança do sonho com Angustina, Drogo sentia crescer à sua volta, com o dilatar-se da noite, uma surda inquietação. Era uma tarde de outubro, de tempo incerto, com manchas de luz avermelhada disseminadas aqui e ali sobre a terra, refletidas não se sabe de onde e progressivamente engolidas pelo crepúsculo cor de chumbo. Como de costume, ao pôr do sol penetrava na alma de Drogo uma espécie de animação poética. Era a hora das esperanças. E ele tornava a meditar sobre as heróicas fantasias, tantas vezes construídas nos longos turnos de guarda e a cada dia aperfeiçoadas com novos detalhes. Em geral, pensava-se numa desesperada batalha travada por ele, com poucos homens contra inúmeras forças inimigas. Como se naquela noite o Reduto Novo fosse assediado por milhares de tártaros. Ele resistia por muitos dias. Quase todos os companheiros haviam morrido ou estavam feridos. Um projétil também o atingira, uma ferida grave,
mas não muito, que lhe permitia ainda manter o comando. E eis que os cartuchos estão para terminar. Ele tenta uma retirada à cabeça dos últimos homens. Um curativo enfaixa-lhe a fronte. E então, finalmente, chegam os reforços. O inimigo debanda e põe-se em fuga. Ele tomba, exausto, apertando o sabre ensanguentado. Alguém, porém, o chama. Tenente Drogo! Tenente Drogo! Chama-o, sacode-o para reanimá-lo. E ele, Drogo, abre lentamente os olhos. O rei em pessoa está inclinado sobre ele e o cumprimenta. Era a hora das esperanças. E ele meditava sobre os heróicos feitos que provavelmente nunca se verificariam, mas que serviam para animar a vida. Algumas vezes, contentava-se com muito menos. Renunciava a ser ele o único herói, renunciava ao ferimento, renunciava até ao rei, que o cumprimentava. No fundo, teria bastado uma simples batalha, uma única batalha, mas de verdade, atacando em uniforme de gala e sendo capaz de sorrir ao precipitar-se em direção dos rostos herméticos dos inimigos. Uma batalha. E depois, quem sabe, teria ficado contente pelo resto da vida. Naquela noite, porém, não era fácil sentir-se um herói. As sombras já tinham envolvido o mundo. A planície do norte perdera toda a cor, mas ainda não parecia adormecida, como se algo de ruim estivesse nascendo ali. Já eram 8 horas da noite, e o céu se enchera completamente de nuvens, quando pareceu a Drogo perceber na planície, um pouco à direita, bem abaixo do reduto, uma pequena mancha negra que se movia. Devo estar com a vista cansada, pensou. De tanto olhar, estou com a vista cansada e enxergo manchas. Uma outra vez acontecera-lhe o mesmo, quando era menino e ficara acordado durante a noite para estudar. Procurou manter fechadas, por um instante, as pálpebras. Depois, volveu os olhos aos objetos em redor. Para um balde, que devia ter servido para lavar o terraço, para um gancho de ferro no muro, para um banquinho que o oficial de serviço antes dele devia ter mandado subir para sentar-se. Somente após alguns minutos voltou a olhar para baixo, onde pouco antes lhe parecera ter visto a mancha escura. Ainda estava lá e se deslocava lentamente. Tronk? Chamou Drogo com voz agitada. Às ordens, senhor tenente. Respondeu-lhe imediatamente uma voz tão próxima que o fez estremecer. Ah, você está aqui? Disse e tomou fôlego. Tronk, queria estar enganado, mas acho que estou vendo algo se mexendo ali embaixo. Sim, senhor, respondeu Tronk com voz regulamentar. Já faz alguns minutos que estou observando. Como? Disse Drogo. Você também viu? O que está vendo? Aquela coisa que está se movendo, senhor tenente. Drogo sentiu o sangue pulsar em suas veias. Chegou a hora, pensou, esquecendo completamente suas fantasias guerreiras. Tinha de acontecer justo a mim. Agora vai haver alguma encrenca. Ah, você também viu? Perguntou de novo, na absurda esperança de que o outro negasse. Sim, senhor, disse Tronk. Há uns 10 minutos. Fui lá embaixo para assistir à limpeza dos canhões, depois subi até aqui e vi. O que acha que é, Tronk? Não consigo entender. Move-se muito devagar. Como muito devagar? Sim, achei que pudessem ser os penachos das canas. Penachos? Que penachos? Há um canavial lá no fundo. Apontou à direita, mas era inútil, porque no escuro não se enxergava nada. São plantas que nesta estação ficam com uns penachos pretos. Às vezes, o vento os arranca e, como são leves, saem voando, parecem pequenas nuvens. Mas não pode ser, acrescentou após uma pausa.
eles se moveriam mais rápido. O que pode ser então? Não sei, disse Tronk. Homens, seria estranho. Chegariam aqui por outro lado. E depois continua se mexendo. Não dá para entender. Alarme! Alarme! Gritou naquele instante uma sentinela próxima. Depois outra ainda. Elas também haviam avistado a mancha escura. Do interior do reduto, acorreram imediatamente os outros soldados, que estavam fora do turno. Amontoaram-se no parapeito, intrigados e com um pouco de medo. Não está vendo? Dizia um. Mas claro, bem aqui embaixo. Agora parou. Vai ver é a neblina, dizia um outro. A neblina às vezes tem buracos e vê-se através deles aquilo que está por trás. Parece ser alguém em movimento e, em vez disso, são os buracos na neblina. Sim, agora estou vendo, ouvia-se dizer. Mas sempre esteve ali. Aquela coisa escura é uma pedra preta. É isso que é. Que pedra o quê? Não vê que ainda está se mexendo? Está cego? Uma pedra, estou dizendo. Sempre havia ali. Uma pedra preta que parece uma freira. Alguém riu. Fora daqui! Voltem logo para dentro! Interveio Tronk, antecipando-se ao tenente, a quem todas aquelas vozes aumentavam a excitação. Os soldados voltaram para dentro, a contragosto, e fez-se novamente silêncio. Tronk, chamou Drogo de repente, não sabendo decidir sozinho. Você daria o alarme? O alarme ao forte, está dizendo? Quer dizer, disparar um tiro, senhor tenente? Sei lá, nem eu mesmo sei. Acha que devemos dar o alarme? Tronk sacudiu a cabeça. Eu esperaria para ver melhor. Se dispararmos, o forte se porá em polvorosa. E se não for nada? É verdade, admitiu Drogo. Além disso, acrescentou Tronk, seria contra o regulamento. O regulamento diz que se deve dar o alarme apenas em caso de ameaça. Diz exatamente assim. Em caso de ameaça, de aparecimento de destacamentos armados e em todos os casos em que pessoas suspeitas se aproximem a menos de 100 metros dos limites do muro. Assim diz o regulamento. Pois é, concordou Drogo. E devem ser mais de 100 metros, não é verdade? É o que acho, confirmou Tronk. Mas como se pode saber se é uma pessoa? E o que é então? Um espírito? Perguntou Drogo, vagamente irritado. Tronk não respondeu. Suspensos, na noite interminável, Drogo e Tronk ficaram apoiados no parapeito, com os olhos fixos no fundo, lá onde começava a planície dos Tártaros. A enigmática mancha parecia imóvel, como se estivesse dormindo, e pouco a pouco Giovanni recomeçava a pensar que, na verdade, não havia nada ali, apenas um rochedo escuro, semelhante a uma freira, e que seus olhos tinham se enganado, um pouco de cansaço, nada mais, uma tola alucinação. Agora sentia até uma sombra de opaca amargura, como quando as graves horas do destino passam ao nosso lado sem nos tocar, e seu ruído se perde ao longe, enquanto continuamos solitários, entre redemoinhos de folhas secas, a sentir saudade da terrível, mas grande ocasião perdida. Depois, da escuridão do vale, no decorrer da noite, voltava o sopro do medo. No decorrer da noite, Drogo sentia-se pequeno e só. Tronk era muito diferente dele para poder servir-lhe de amigo. Ah, se tivesse os companheiros ao lado, um que fosse, então sim, teria sido diferente. Drogo recobraria até a vontade de brincar, e esperar a aurora não lhe causaria sofrimento. Línguas de neblina, no entanto, iam se formando na planície, pálido arquipélago no Oceano Negro. Uma delas estendeu-se bem aos pés do reduto, escondendo o objeto misterioso. O ar tornara-se úmido. Das costas de Drogo, a capa pendia frouxa e pesada.
Que noite longa! Drogo já perdera a esperança de que pudesse terminar, quando o céu começou a empalidecer e lufadas gélidas anunciaram que a manhã não estava distante. Foi então que pegou no sono. De pé, apoiado no parapeito do terraço, por 2 vezes, Drogo deixou tombar a cabeça. Por 2 vezes, endireitou-a, sobressaltado. Finalmente, a cabeça abandonou-se, inerte, e as pálpebras cederam ao seu peso. Estava nascendo um novo dia. Acordou porque alguém lhe tocara o braço. E emergiu, devagar, dos sonhos, ofuscado pela luz. Uma voz, a voz de Tronque, dizia-lhe: Senhor tenente, é um cavalo. Lembrou-se então da vida, do forte, do reduto novo, do enigma da mancha negra. Olhou logo para baixo, ávido por saber, desejando covardemente não ver nada além de pedras e touceiras, nada além da planície, do modo que sempre estivera, solitária e vazia. A voz, ao contrário, repetia-lhe: Senhor tenente, é um cavalo. E ele, Drogo, o viu, coisa inverossímil, parado aos pés do despenhadeiro. Era um cavalo, não grande, mas baixo e de bom tamanho, de curiosa beleza, pernas finas e crina fluente. Estranha era a sua forma, mas maravilhosa, sobretudo a sua cor, uma cor preta, brilhante, que manchava a paisagem. De onde viera? De quem era? Nenhuma criatura, há muitos e muitos anos, a não ser algum corvo ou cobra, aventurava-se por aquelas plagas. Agora, ao contrário, aparecia um cavalo, e via-se logo que não era selvagem, mas um animal escolhido, um verdadeiro cavalo de militares. Talvez somente as pernas fossem um pouco finas demais. Era um acontecimento extraordinário, de significado inquietante. Drogo, Tronque, as sentinelas e também os outros soldados, através das vigias do andar inferior, não conseguiam despregar os olhos dele. Aquele cavalo rompia a regra, trazia de volta as antigas lendas do norte, com os tártaros e as batalhas, preenchia com sua ilógica presença o deserto inteiro. Sozinho, o cavalo não significava muito, mas atrás dele sabia-se que deveriam chegar outras coisas. Ele estava com a sela em ordem, como se tivesse sido montado pouco tempo antes. Havia então uma história em suspenso. Aquilo que até ontem era absurdo, ridícula superstição, podia então ser verdadeiro. Drogo tinha a impressão de ouvir os inimigos misteriosos, os tártaros emboscados nas touceiras, nas fendas das rochas, imóveis e quietos, com os dentes cerrados, esperando escurecer para atacar. E, nesse ínterim, outros vinham chegando, um formigueiro ameaçador, que saía lento das névoas do norte. Eles não tinham músicas, nem canções, nada de espadas cintilantes, nada de belas bandeiras. Suas armas eram foscas para não cintilar ao sol, e os cavalos treinados para não relinchar. Mas um cavalinho. Esse foi o pensamento imediato no Reduto Novo. Um cavalinho escapara aos inimigos e correra na frente, traindo-os. Provavelmente eles não haviam percebido, pois o animal fugira do acampamento durante a noite. O cavalo trouxera, sim, uma mensagem valiosa, mas de quanto tempo precedia os inimigos? Até a noite, Drogo não poderia informar o comando do forte, e nesse meio tempo, os tártaros podiam chegar até eles. Dar o alarme, então? Tronque dizia que não. No fundo, tratava-se de um simples cavalo, dizia. O fato de ter chegado aos pés do reduto podia significar que se achara isolado. Talvez o dono fosse um caçador solitário que se metera imprudentemente no deserto. Estava morto ou doente. O cavalo, ao ver-se sozinho, fora buscar socorro, pressentira a presença do homem pelos lados do forte e agora esperava que lhe trouxessem a ração.
Era isso o que fazia duvidar seriamente que um exército estivesse se aproximando. Que motivo podia ter o animal para fugir de um acampamento num lugar tão inóspito? E depois, dizia Tronk, ouvira contar que os cavalos dos tártaros eram quase sempre brancos. Até num velho quadro pendurado numa sala do forte, viam-se os tártaros, todos montados em corcéis brancos, e este, ao contrário, era preto como carvão. Por tudo isso, Drogo, após muito titubear, decidiu esperar a noite. Nesse ínterim, o céu havia clareado e o sol iluminou a paisagem, aquecendo o coração dos soldados. Também Giovanni se sentiu revigorar pela luz clara. As fantasias sobre os tártaros perderam consistência. Tudo voltava às dimensões normais. O cavalo era um simples cavalo, e para sua presença era possível encontrar um bom número de explicações sem recorrer a incursões inimigas. Então, esquecendo os medos noturnos, sentiu-se repentinamente disposto a qualquer aventura que fosse, e enchia-o de alegria o pressentimento de que o seu destino estava à porta, uma sorte feliz que o colocaria acima dos outros homens. Sentiu prazer em atender pessoalmente às mínimas formalidades do serviço de guarda, como para demonstrar a Tronk e aos soldados que a aparição do cavalo, embora estranha e preocupante, não o perturbara em nada, e considerava isso muito militar. Os soldados, para dizer a verdade, não sentiam nenhum receio. O cavalo fora levado na brincadeira. Teriam gostado muito de poder capturá-lo e levá-lo ao forte como troféu. Um deles até pediu licença ao sargento Mor, que se limitou a um olhar de reprovação, como para dizer que não era lícito brincar com coisas do serviço. No andar de baixo, ao contrário, onde estavam instalados 2 canhões, um dos artilheiros ficou muito agitado ante a visão do cavalo. Chamava-se Giuseppe Lazzari. Um rapazote havia pouco em serviço. Dizia que aquele cavalo era dele. Reconhecia-o perfeitamente, não podia se enganar. Deviam tê-lo deixado escapar quando os outros animais tinham saído do forte para o bebedouro. "É Fioco, o meu cavalo!" gritava, como se fosse realmente de sua propriedade e o tivessem roubado dele. Tronk, descendo, fez logo parar os gritos e demonstrou secamente a Lazzari ser impossível que seu cavalo tivesse escapado. Para passar ao Vale do Norte, deveria ter atravessado as muralhas do forte ou escalado as montanhas. Lazzari respondeu que existia uma passagem, ouvira dizer, uma cômoda passagem através dos despenhadeiros. Uma velha estrada abandonada de que ninguém mais se lembrava. De fato, havia no forte, entre tantas, essa curiosa lenda. Mas devia ser invenção. Nunca se encontrara pista alguma da passagem secreta. À direita e à esquerda do forte, por quilômetros e quilômetros, surgiam montanhas selvagens que nunca haviam sido transpostas. Mas o soldado não se convenceu e estremecia à ideia de ter que ficar fechado no reduto sem poder retomar o cavalo, quando meia hora de caminho teria bastado para ir e voltar. Enquanto isso, as horas passavam. O sol seguia sua viagem para o ocidente. As sentinelas eram rendidas no momento apropriado. O deserto resplandecia, mais solitário que nunca. O cavalinho continuava no lugar de antes, quase sempre imóvel, como se dormisse, ou andava por ali procurando algum capim. Os olhos de Drogo prescrutavam a distância, mas não avistavam nada de novo. Os mesmos paredões rochosos de sempre, as touceiras, as névoas do extremo setentrião que mudavam lentamente de cor à medida que a tarde avançava. Chegou a nova guarda para fazer a troca. Drogo e seus soldados deixaram o reduto. Seguiram por entre as rochas para voltar ao forte, entre as sombras violetas da tarde. Assim que chegaram junto às muralhas, Drogo disse a senha para si e para seus homens. A porta foi aberta. A guarda que deixava o serviço enfileirou-se numa espécie de pátio, e Tronk começou a fazer a chamada. Enquanto isso, Drogo afastou-se para avisar o comando sobre o misterioso cavalo. Como estava prescrito,
Drogo apresentou-se ao capitão de inspeção. Depois foram juntos procurar o coronel. Habitualmente, para as novidades, bastava dirigir-se ao ajudante do coronel, mas dessa vez podia ser uma coisa grave e não convinha perder tempo. Entretanto, a notícia correra como um raio por todo o forte. Alguns, nos extremos corpos de guarda, já murmuravam sobre esquadrões de tártaros acampados aos pés das rochas. O coronel, quando soube, disse apenas: seria preciso tentar recolher esse cavalo. Se tem célula, talvez seja possível saber de onde vem. Mas, então, já era inútil, pois o soldado Giuseppe Lazari, enquanto a guarda que deixava o serviço retornava ao forte, conseguira se esconder atrás de uma pedra, sem que ninguém percebesse. Depois, descera sozinho pelas rochas, aproximara-se do cavalinho e agora o reconduzia ao forte. Constatou com estupor que não era dele, mas já não havia nada mais a ser feito. Apenas no momento de entrar no forte, um companheiro percebera que ele havia desaparecido. Se Tronche viesse a saber, Lazari ficaria preso pelo menos por 2 meses. Era preciso salvá-lo. Por isso, quando o sargento Mor fez a chamada e chegou ao nome de Lazari, alguém respondeu presente por ele. Alguns minutos mais tarde, quando os soldados já haviam rompido as fileiras, lembraram que Lazari não sabia a senha. Não se tratava mais de prisão, mas da vida. Se apresentasse às muralhas, atirariam contra ele. 2 ou 3 companheiros puseram-se então à procura de Tronche, para que desse um jeito. Tarde demais. Segurando o cavalo negro pelas rédeas, Lazari já estava perto das muralhas. E no caminho de ronda estava Tronche, atraído, lá para cima, por um vago pressentimento. Logo após ter feito a chamada, uma inquietação tomara conta do sargento Mor. Ele não conseguia determinar sua causa, mas intuía que havia alguma coisa de errado. Passando em revista os acontecimentos do dia, chegara até o retorno ao forte, sem encontrar nada de suspeito. Depois, tinha como que topado com um obstáculo. Sim, na chamada devia ter havido alguma irregularidade. E na hora, como acontece frequentemente nesses casos, não dera por ela. Uma sentinela estava de guarda justamente acima da porta de entrada. Na penumbra, viu no cascalho 2 figuras escuras que avançavam. Estariam a uns 200 metros. Não ligou. Pensou ser uma alucinação. Muitas vezes, nos lugares desertos, quem fica muito tempo à espera acaba por divisar, mesmo em pleno dia, vultos humanos esgueirando-se por entre as touceiras e as rochas, e tem a impressão de que alguém está espiando. Depois vai ver e não há ninguém. A sentinela endireitou-se. Olhou de novo à sua frente e viu que as 2 sombras não eram sonho. Já se encontravam próximas, a uns 70 metros. Exatamente um soldado e um cavalo. Então, sobraçou o fuzil, preparou o cão para o disparo, enrijeceu-se no gesto repetido centenas de vezes durante a instrução. Depois, gritou: "Quem vem lá? Quem vem lá?" Lazari era soldado novo. Não pensava nem de longe que, sem a senha, seria impossível entrar. No máximo, temia uma punição por ter se afastado sem permissão. Mas, quem sabe, talvez o coronel o perdoasse por causa do cavalo recuperado. Era um animal belíssimo, um cavalo de general. Faltavam apenas uns 40 metros. As ferraduras do quadrúpede ressoavam sobre as pedras. Era quase noite fechada. Ouviu-se um longínquo som de clarim. "Quem vem lá? Quem vem lá?" Repetiu a sentinela, uma vez mais, e depois deveria disparar. Um repentino mal-estar tomara conta de Lazari, ao primeiro aviso da sentinela. Parecia-lhe muito estranho, agora que se encontrava pessoalmente envolvido, sentir-se interpelado daquele modo por um companheiro.
mas tranquilizou-se ao segundo quem vem lá, pois reconheceu a voz de um amigo da mesma companhia, a quem eles chamavam Moreto. Sou eu, Lazzari! Gritou. Mande o chefe do posto de guarda abrir. Peguei o cavalo. E não faça estardalhaço, senão me metem atrás das grades. A sentinela não se mexeu. Com o fuzil preparado, permanecia parada, tentando retardar ao máximo o terceiro quem vem lá. Talvez Lazzari percebesse, sozinho, o perigo e voltasse atrás. Poderia, quem sabe, agregar-se no dia seguinte à guarda do reduto novo, mas a poucos metros estava Tronc, que o fitava severamente. Tronc não dizia nada. Ora olhava para a sentinela, ora para Lazzari, por culpa de quem provavelmente seria punido. O que queriam dizer seus olhares? O soldado e o cavalo não estavam a mais de 30 metros. Esperar mais teria sido imprudente. Quanto mais perto Lazzari chegasse, tanto mais facilmente seria acertado. Quem vem lá? Quem vem lá? Gritou pela terceira vez a sentinela. E na voz estava subentendida como que uma advertência pessoal e antirregulamentar. Queria dizer, volte atrás enquanto é tempo, quer morrer? E finalmente, Lazzari entendeu. Lembrou, num lampejo, as duras leis do forte. Sentiu-se perdido. Mas em vez de fugir, sabe-se lá por quê, largou as rédeas do cavalo e adiantou-se, sozinho, invocando com voz aguda. Sou eu, Lazzari! Não está vendo? Moreto, ô Moreto, sou eu! Mas o que está fazendo com o fuzil? Ficou louco, Moreto? Mas a sentinela não era mais Moreto. Era simplesmente um soldado, com as feições endurecidas, que agora erguia lentamente o fuzil, fazendo pontaria contra o amigo. Apoiou a espingarda no ombro e olhou de soslaio para o sargento Mor, invocando silenciosamente um sinal para suspender. Tronc, ao contrário, continuava imóvel e o fitava severamente. Lazzari, sem se virar, retrocedeu alguns passos, tropeçando nas pedras. Sou eu, Lazzari! Gritava. Não está vendo que sou eu? Não atire, Moreto! Mas a sentinela não era mais o Moreto com quem todos os colegas brincavam à vontade. Era apenas uma sentinela do forte, em uniforme de pano azul escuro com a bandeirola de couro curtido, absolutamente idêntica a todas as demais à noite. Uma sentinela qualquer que fez pontaria e agora apertava o gatilho. Sentia nos ouvidos um trovão e pareceu-lhe ouvir a voz rouca de Tronc. Mire no alvo. Embora Tronc não tivesse aberto a boca. O fuzil soltou um breve clarão, uma minúscula nuvem de fumaça, e mesmo o tiro, num primeiro momento, não pareceu grande coisa, mas em seguida foi multiplicado pelos ecos, repercutindo de muralha em muralha. Ficou longamente no ar, indo morrer num murmúrio distante como de trovão. Agora que o dever fora cumprido, a sentinela pôs o fuzil no chão, debruçou-se no parapeito, olhou para baixo, esperando não ter acertado. E no escuro, parecia-lhe de fato que Lazzari não havia caído. Não, Lazzari estava ainda de pé, e o cavalo se aproximara dele. Depois, no silêncio deixado pelo tiro, ouviu-se a sua voz, num tom desesperado. Ô Moreto, você me matou! Dito isso, Lazzari desabou lentamente para a frente. Tronc, com um rosto impenetrável, ainda não se movera, enquanto um frêmito guerreiro se propagava pelos meandros do forte. Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria.